Olá, eu sou Tatiana Lemos, sou médica pediatra em São José, casada com o pastor Antônio Lemos há 22 anos e mãe da Marina, de 14 anos. E essa que vocês estão vendo na foto, essa é a minha família. Meu prazer é ministrar para mulheres e para a família, então é um prazer muito grande poder atender o convite da Tia Rô e participar desse seminário completamente para Cristo. Eu e muitas pessoas que admiro muito estamos nesses dias conversando com vocês sobre aspectos da formação da criança que são muito importantes para formar o caráter cristão, para formar uma saúde emocional mais equilibrada, mais firme das nossas crianças. A gente encontra tanto no consultório, na pediatria, como no ministério, atendendo famílias, como tão cedo a depressão, o suicídio e problemas de ordem emocional já estão atingindo as nossas crianças. Sem dúvida, isso tem um motivo, né? Os nossos tempos abreviados, a correria do dia a dia e muitas situações em família não resolvidas, muitas memórias criadas de maneira ruim que venham influenciar negativamente a formação das nossas crianças. Então, hoje a gente vai passar um tempo falando um pouquinho a respeito da importância da construção das memórias em família e de como isso pode influenciar na formação do caráter cristão, do emocional dessa criança e de toda a sua vida futura. Como isso influencia no seu futuro. Nós somos uma história. A gente vai falar um pouquinho sobre memórias e é importante lembrar que é difícil que a gente consiga, por exemplo, trazer uma recordação de memórias diante de 3 anos de idade, por exemplo. É improvável que a gente tenha memórias verdadeiras antes de 3 anos de idade. Mas mesmo assim, tudo que acontece ao nosso redor já nos influencia. Às vezes a gente tem algumas memórias fake antes dessa fase, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas você se lembra, por exemplo, de que quando a gente pega um bebê no colo e quer acalmar, a primeira coisa que naturalmente a gente faz é abraçar o bebê e fazer isso, gente, esse comportamento, às vezes de abraçar uma pessoa que está chorando, que está precisando de um amparo, e você abraçar e você faz em qualquer língua, em qualquer cultura, em qualquer nação, nós temos esse instinto, digamos, essa intuição de fazer assim. Isso é a memória que a gente traz guardada do ventre da nossa mãe, durante 9 meses, escutando lá o coraçãozinho dela bater, e dentro lá do útero dela nós escutávamos o coração dela durante todo esse tempo. Esse som nos traz à memória essa proteção, esse cuidado materno. Da mesma maneira, a gente pega o bebê, né, e costuma geralmente assim embalá-lo como se fosse com uma palmadinha, ou você abraça alguém e faz assim também, e esse comportamento, esse instinto de fazer assim, isso também remete a essa memória de dentro do útero da gente, da nossa mãe, quando a gente estava ali e já recordando, né, essa ideia de útero, de maternagem, de proteção, de amparo, de um lugar seguro que era o útero da nossa mãe. Então vejam como, mesmo que a gente não consiga trazer à memória alguns episódios reais numa idade tão tenra como dentro do útero, tudo isso, sem dúvida, os estudos já mostram que influenciam muito a formação das crianças, né? Às vezes uma gravidez mais conturbada, problemas emocionais, isso tudo vai afetar a formação dessa criança. Então a gente vai falar um pouquinho sobre memória, né? E no slide a gente tem ali uma definição mais ou menos do que é a memória. A memória, então, é um sistema ativo que recebe, armazena, organiza, modifica e recupera informações da gente. Vamos lá. Então, recebe. Isso é quando a gente recebe o estímulo ou a informação. A criança, ela está numa fase onde, na aula da Tia Rô, né, que foi a primeira aula que a gente teve no seminário, ela falou para nós a respeito da importância dos estímulos na formação e na aprendizagem da criança. A criança está numa fase que ela tem muita habilidade de aprender. Então, quanto mais estímulo, quanto mais cores, música, quanto mais a gente conversa com aquela criança, mais a gente traz a ela possibilidades de aumentar a sua memória, né? Porque ela recebe as informações e ela está numa fase onde ela pode realmente armazenar essas informações e pode aprender muita coisa. Até mais ou menos os 3 anos, a criança é capaz de aprender até 3 idiomas ao mesmo tempo, gente. E isso não é pesado para ela pode fazer isso, para a gente ver como é importante a gente realmente estimular a criança desde cedo. A memória, então, ela acaba armazenando algumas informações, ela organiza essas informações. A gente, às vezes, começa, por exemplo, a fazer associações, né? Então, quando, por exemplo, estamos ensinando a criança a ler, então eu costumo orientar minhas pacientes de comprar
Nas lojas de 99, aqueles bloquinhos de EVA que tem, por exemplo, as letras e os números. Algo assim simples, né? Bem baratinho, colorido. E aí a criança vai lá, por exemplo, ver o A, né? Aí o A é vermelho. E depois ela vê o M, que também é vermelho. E aí ela começa, ó, o A é vermelho como o M. O A de amor, o M de mamãe. E aí que outra cor é vermelha? Aí ela encontra no meio daquelas peças outra cor vermelha. Então, nós começamos a organizar as informações e a associar para facilitar a recuperação das memórias. E também na memória a gente encontra essa capacidade de modificar memórias. Isso é muito interessante. Às vezes, gente, você pode contar uma história e de repente você acaba contando diferente e alguém te questiona, mas você não falou que era assim? E a gente acaba realmente modificando dentro do nosso cérebro, tendo certeza que aquilo tinha acontecido de outra maneira, porque às vezes acabamos modificando essas memórias no nosso cérebro. Como eu falei para vocês a respeito de algumas memórias fake, por exemplo, a minha mãe contava, eu tinha bronquite quando era pequena, e ela contava que quando eu tinha uns 15 dias de vida, uma moça que trabalhava na nossa casa derrubou um vidro de perfume no quarto. E por causa daquele cheiro que ficou lá dentro, ela não quis contar o que aconteceu. Quando a mãe chegou, eu tava numa crise de bronquite grave e tal. Ela contava essa história algumas vezes e isso acabou entrando na minha memória como uma informação recebida, armazenada e criando como se ela fosse real. Parece que eu me lembrava daquilo ali. Como é que eu sabia que não era uma memória verdadeira? Porque quando eu perguntei para a mãe como eu me lembrava, eu dizia, parece que eu me lembro de estar no berço, me lembro do cheiro, ou me lembro de como foi. E aí a disposição que eu apresentava para a mãe do quarto era totalmente diferente da disposição que ele tinha na verdade, né? A semana passada, pensando na aula, conversando com a minha filha, eu perguntei para ela a respeito de algumas memórias da infância dela e várias memórias que ela tinha não eram exatamente como aconteceram. Mas ela, mãe, eu tenho certeza que eram assim, porque a gente acaba, às vezes, ao longo do tempo, modificando algumas memórias. Nesse ponto, não é o objetivo principal da nossa conversa, mas vou trazer algo importante para vocês. Crianças pequenas, quando a gente quer saber algo que aconteceu com ela, quando a gente está preocupada com o que aconteceu, evite de você dizer a ela, induzir uma resposta. A gente teve aqui o testemunho da Jéssica, né, que foi uma das aulas que já passou do nosso seminário, foi maravilhoso. E ela contou, por exemplo, sobre uma experiência de abuso sexual. Algumas vezes eu recebo no consultório mães preocupadas que se a sua criança tivesse sido vítima de abuso sexual. E às vezes elas chegam para a criança e perguntam assim, a professora mexeu em você? A professora tirou sua roupa? Ou às vezes os pais são separados e a preocupação da mãe quando ele volta da casa do pai, ou vice-versa, né? Ah, o seu pai mexeu aqui, a sua mãe, o marido da sua mãe mexeu lá. E a criança, às vezes, ela pode criar memórias fantasiosamente, sim, e acaba criando uma história. Isso não é uma coisa incomum, gente. Então, nós devemos perguntar para a criança assim, ó, quem mexeu aqui? O que fizeram? E aí a criança vai contar a história, mas quando eu digo assim, fulano abaixou a sua calcinha, eu acabo às vezes induzindo uma resposta, entende? Muito importante que a gente não faça perguntas que induzem a criança a responder, que a gente faça a pergunta assim, aonde dói? Em vez de dizer assim, dói a cabeça? Dói a barriga? Isso a gente também pega bastante no consultório, né? Então, às vezes, a criança mais poliqueixosa e a mãe preocupada com uma dor, e daí eu começo, e o pé dói? E a criança dói. E o dedo da mão dói? Dói. E aí a gente acaba percebendo que não é exatamente aquilo, que a criança às vezes acaba falando aquilo para gerar alguma atenção, né? Então, a gente deve ter bastante cuidado. E depois a gente acaba recuperando essas informações. Então, o fato, gente, de eu não me lembrar conscientemente do que me aconteceu antes dos 2 anos, não quer dizer que essa memória não está armazenada em mim e que ela não faz diferença na minha vida. Ela faz. As coisas que acontecem com os seus filhos, as coisas que aconteceram com você, marcam a sua história. Ainda que a gente não consiga trazer à consciência essas memórias. Ainda que eu não consiga dizer exatamente o que é que fez eu ter medo de galinha, medo de escuro. Às vezes não lembramos exatamente do episódio, mas isso nos marca e isso faz parte da nossa história, sim, né? Então, é um processo dinâmico a memória, de aprendizagem e de recuperação desses dados, né? E lembrar que a maioria das coisas que a gente sabe hoje, nós não nascemos sabendo, nós aprendemos.
Então, quanto mais nós estimulamos os nossos filhos, mais os ensinamos, mais longe eles podem ir, né? Continuando, a gente tem aqui uma imagem do cérebro e alguns lobos, algumas áreas importantes. A gente não vai estudar detalhadamente sobre eles, mas para perceber que cada parte do nosso cérebro tem sim uma função mais específica, mas que eles trabalham de maneira conjunta, né? E o lobo frontal e principalmente o lobo temporal tem muita relação com a memória. O lobo frontal, especificamente, ele vai se formar, como mostra aqui nessa imagem para nós, ele se desenvolve plenamente mais após os 6 anos. Isso é muito importante, gente, porque essa área do cérebro, o córtex pré-frontal, ele é mais responsável por ações de planejamento, por inibir comportamentos que não são adequados, né? Coisas que às vezes, por exemplo, a gente pensa, mas entende que não é o momento de falar. E a criança às vezes não tem esse filtro. Vejam que 90% do cérebro dela se desenvolve antes dos 6 anos. Mas essa partezinha pré-frontal que fala de planejamento, que fala de execução de ações e de controle de comportamentos que a gente não deveria fazer, controle de comportamentos inibitórios, essa região ela amadurece um pouquinho mais tarde. Por isso que às vezes os pequenos, né, colocam às vezes a gente numas enrascadas e a gente pergunta, a mamãe tá bonita? E eles vão, não, porque eles realmente não têm esse filtro e acabam falando exatamente o que eles pensam, né? Ok, vamos em frente. A memória a gente vai dividir bem rapidamente, só para uma noção mesmo da gente de conhecimento. Nos primeiros estágios a gente já falou um pouquinho, né? Codificação, armazenamento e recuperação é o que a gente falou no começo. Então, eu recebo a informação, eu organizo a informação na minha cabeça, eu armazeno ela e depois eu vou recuperar essa informação. Assim se dá a memória. Ela pode ser dividida em 2 tipos importantes, que é a respeito do período dela de armazenamento e do tipo de informação. O período, gente, é aquela memória de curta duração e a memória de longa duração. A memória de curta duração, ela tem muita relação com operações. Por exemplo, assim, alguém diz assim, anota o número do meu telefone, tô sem papel. É tal número. Você guarda, fica repetindo o número, você sabe, mas depois, sei lá, de 3, 4 minutos, você não se lembra mais desse número. Era uma memória de curta duração, uma memória operacional de trabalho, que você usou para fazer um determinado fim e depois, como ela é inútil, ela acaba sendo descartada, ela não fica armazenada. A memória de longo prazo, ela já se armazena numa área mais central do nosso cérebro e ela, então, é aquela memória que a gente vai guardando e que vai fazendo parte da nossa história. Pensa comigo aí, se a gente não tivesse memória, como que nós íamos nos identificar? A memória, gente, é indispensável para a gente saber quem a gente é, como a gente age, ela molda partes da nossa história, construindo a formação do nosso caráter, das nossas crenças, da nossa fé, da nossa estrutura. Então, ela é indispensável para que a gente possa viver uma vida plena, né? E a memória de longa duração, então, é aquela memória que acabou ficando armazenada e que vai ser útil para nós e que vai fazer parte realmente da nossa história e vai nos ajudar nessas informações quando a gente precisar tirar essas informações e usá-las no dia a dia. E a segunda divisão ali das informações é o tipo dela, né? A gente tem memórias que são explícitas, que você fala, por exemplo, você se lembra o nome dele? Sim, é Marcos. Você sabe fazer um bolo? Sim, e você diz a receita. Outras memórias são implícitas, memórias de habilidades, por exemplo, quando a gente aprende a dirigir. Você não precisa mais se lembrar de cada passo, e isso acabou sendo automatizado na sua história. Atenção aqui, gente, essas habilidades, elas incluem memória de comportamento. Então, quando, por exemplo, sempre acontece um problema em casa, por exemplo, quebraram um copo, aconteceu alguma coisa, e eu sempre ajo da mesma maneira, né? Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático. Então, às vezes as mães dizem assim pra mim, doutora Tati, a minha filha é muito ansiosa. A primeira pergunta que eu faço, como vocês são? E muito frequentemente, isso não é culpa, gente, nós somos a nossa história, isso não é culpa, não é responsabilidade da pessoa, não é nesse sentido, mas a gente acaba percebendo na história da família que a mãe, o pai, muito frequentemente também são muito ansiosos,
muito agitados, né? Por exemplo, tem uma viagem para acontecer e aí a mãe fica repetindo, ai, porque eu tô tão ansiosa, como que vai ser a viagem? Ai, não sei se vai dar certo. E cada vez que acontece uma coisa nova, começou um novo emprego, primeiro dia de escola da criança, e a gente repete, como eu sou ansiosa, como que isso vai acontecer. A forma como nós repetimos isso vai criando na criança também memórias implícitas de habilidades. Assim eu vou fazer, assim eu vou reagir diante dos acontecimentos. Então, a gente tem memórias então que vão ser evocadas, que a gente vai trazer à tona, né? E vai falar sobre elas. E outras memórias, elas são memórias de habilidade, coisas que a gente aprende a fazer e que depois você não precisa mais dizer como é. Você às vezes nem sabe explicar como faz, mas você sabe fazer, né? Mais ou menos isso, tá? Há um texto da Palavra do Senhor que eu queria ver com vocês, esse texto, Deuteronômio, capítulo de número 4, verso de número 9. O texto diz assim, ó: portanto, tenham cuidado e sejam fiéis, para que nunca esqueçam as coisas que vocês viram e contem aos seus filhos e netos. A memória da gente, ela é muitas vezes, gente, consolidada pela repetição. Por exemplo, uma memória de curta duração como um número de telefone, se eu falo várias vezes, se eu preciso me lembrar várias vezes, eu acabo memorizando e ela passa a ser uma memória de longo prazo. O número, por exemplo, de um CPF. Tem pessoas que usam muito pouco o seu documento e só sabem ali naquele momento, dizem o número, depois esquecem. Se você usa com frequência, você acaba passando essa memória que era de curto prazo para uma memória de longo prazo, de tanto que você repetiu. Ela acaba se firmando na sua mente. E é por isso que esse texto de Deuteronômio 4:9 diz assim: tenham cuidado e sejam fiéis para que não se esqueçam das coisas que vocês viram. Como é que eu não vou me esquecer de uma coisa? É se eu trouxer isso à lembrança. Por isso, gente, mesmo em meio às nossas dificuldades, às nossas lutas, né? A gente encontra em Lamentações de Jeremias ele dizendo: a minha alma se abate constantemente dentro de mim. Eu me lembro do absinto e do veneno, eu me lembro das minhas dores, das minhas angústias, mas eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. É uma noção consciente de alguém que tem cuidado em ser fiel e não se esquecer do que já viu, do que Deus já fez, do que você já viu acontecer. Trazer à memória nos momentos de dificuldade, aquelas situações onde o Senhor já foi com vocês, onde o Senhor já foi com os seus filhos, isso vai ser indispensável para criar na criança e na gente essa noção, né? E quando a gente conta para os nossos filhos e para os nossos netos, a gente também está repetindo essa memória, repetindo esses conhecimentos, bíblicos ou não, e trazendo eles à memória e fortalecendo isso dentro do coração dos nossos filhos. Então, que a gente possa se lembrar de que, primeiro, a consolidação da memória depende de repetição. Tem coisas que você diz assim, não, isso eu não sei, repete, tenta de novo, até que você acaba conseguindo se lembrar ou realizar. Então a gente consegue adquirir memórias, tanto como a gente falou, explícitas, verbais, né, de repetir algum conteúdo, ou de a gente aprender uma nova habilidade pela repetição. Então, às vezes, a gente pega crianças que se frustram muito porque não conseguiram de primeira, né? Não sei se já aconteceu com vocês, a criança vai lá, tenta colocar uma pecinha de Lego e não dá certo. Muito frequentemente eles ficam chateados, jogam fora e, não quero mais, e a gente pode dizer, vamos tentar de novo, eu posso ajudar você, vamos tentar mais uma vez? Ou quando a criança já estiver mais calma, vamos fazer mais uma vez? E repetindo, e a gente dizer para eles, meu filho, não deu certo da primeira, vamos tentar de novo. Então, que a gente possa estar ensinando eles a ter essas habilidades, né? De persistência, perseverança e de lembrar que repetindo, trazendo a eles esses conhecimentos, orando com eles, é assim que a gente vai inculcar neles a palavra e a fé em Deus. Segundo ponto importante é a respeito de que o alto grau de emoções relacionado aos fatos favorece o fortalecimento dessa memória. Gente, quando as coisas acontecem em família e são emocionalmente intensas, tanto para o que é bom quanto para o que é ruim, a gente acaba guardando essas memórias.
Muitas vezes a gente nem se lembra delas, mas elas vão gerar ali aqueles traumas, né? Ou aqueles pontos fortes na sua personalidade. Desde pequena ali a sua mãe incentivando você consegue, vamos lá, incentivando essa criança. Isso vai fortalecer essa capacidade da criança de acreditar em si. Se você já assistiu o depoimento da Jéssica, algo que me chamou muito a atenção quando eu estava escutando, e ela dizia assim, né, a respeito da menina abusada. Ela disse assim, a menina tinha 5 anos e ela se lembrava exatamente da roupa. Ela lembrava que a menina tinha uma saia roxa e uma blusa branca. Isso é até um pouco complicado, né, de a gente falar, mexe um pouquinho com a gente, mas para a gente perceber o quanto isso marca o coração de uma criança. Eu atendi uma menina uma vez no hospital e ela usava roupas muito maiores do que o tamanho dela, do que ela podia usar. As roupas eram enormes, ela estava internada e a gente conversou com ela e disse assim, a gente tem outras roupas para você, essa roupa é muito grande para ti. E ela disse assim, não, eu me visto sempre assim. Não, mas a gente tem roupas do seu tamanho. Ela disse, não, eu não quero outra roupa. Até o momento que ela disse para nós que ela era abusada pelo padrasto dela e que ela preferia usar roupas largas para que ele não pudesse perceber a silhueta do seu corpo. Pensa se isso não marca a história de uma pessoa. Será que essa menina, quando cresce, se ela não receber mesmo uma cura de Deus, né? Provavelmente ajuda de profissionais, psicólogos, pessoas que estejam dispostas a ajudar essa menina a superar essas marcas da sua história, você acha que é fácil ela tirar a roupa na frente de um homem e viver uma sexualidade sadia depois? As coisas que nos acontecem começam a construir a nossa memória e elas nos formam. As coisas que acontecem com alto grau de emoção na sua família, na sua criança, marcam a sua história. Nem sempre o que aconteceu de ruim precisa marcar para sempre negativamente. Para isso, tem uma ferramenta que a psicologia nos ensina, que é o ressignificar. Ressignificar uma memória ruim, gente, não é a gente esquecer essa memória. Você não vai esquecer, o nome disso é amnésia, né? A gente não esquece. Amnésia normalmente acontece, gente, quando há uma lesão no cérebro. Amnésia não acontece com uma pessoa sadia. Amnésia acontece com uma lesão no cérebro. Tem coisas que a gente esquece, muitas vezes por falta de atenção. Quando eu esqueço de uma coisa, por exemplo, uma criança que vem e diz assim, mamãe, você pediu para eu comprar tal coisa, mas eu esqueci o que era para comprar. Na verdade, essa criança não tem um problema de memória, é que provavelmente ela não estava prestando atenção, aquilo não era tão importante para ela, e ela acabou não registrando aquela memória de maneira significativa ou não consegue resgatar, porque era uma coisa que não interessava tanto para ela. Se você disser para ela assim, ó, tô te dando 10 reais e você pode comprar todas as balas que você quer no mercado, duvido que ela esqueça o que ela pode comprar. Mas às vezes quando a gente dá uma lista de compras que não fazem parte do interesse dela, é provável que ela esqueça, dependendo da idade que ela tem. Agora, ressignificar não é a gente esquecer por falta de atenção àquilo e nem é a gente ter amnésia daquilo. É aquilo não doer mais na sua história. É quando a gente vê uma cicatriz, por exemplo, como de uma queimadura que eu tenho no braço, de quando eu, uma vez, assim que eu aprendi a cozinhar, né? Queimei o meu braço na cozinha, numa panela, doeu bastante, eu me lembro que demorou a cicatrizar, mas hoje, quando eu toco na minha ferida, ela não dói mais. Hoje me ensina a ter mais cuidado com uma panela, a usar um pano quente para pegar a panela, não querer pegar direto na mão. Então, ressignificar é eu trazer uma cicatriz que foi dolorosa um dia na minha história, mas com a cura que o Senhor opera em nós através do Espírito Santo, eu creio e já vi muitas vezes isso acontecer. O Senhor já fez isso em muitas marcas da minha vida e com a ajuda muitas vezes que nós precisamos de profissionais habilitados, né, capacitados na área de psicologia, de atendimento realmente, que a gente possa conseguir vencer a dor dessas histórias, dessas cicatrizes. Elas não vão deixar de fazer parte da sua memória, mas elas vão ter um significado diferente. E é isso que nós vamos procurar fazer na nossa vida e também ajudar os nossos filhos a fazer na história deles. Uma prova que ele tire 10, não precisa ser para sempre a coisa mais importante da vida dele, se você aprender a elogiar ele, por exemplo, pelo processo, porque nem sempre ele vai tirar 10. Então, às vezes a gente acaba ensinando a criança assim, nossa, que 10 maravilhoso que você tirou, a nota mais alta da sala, vou colocar no Face a sua nota.
E depois, quando a criança não tira 10, a memória registrada no coraçãozinho dela é: eu sou boa, o meu pai me elogia, a minha mãe fica feliz se eu tirei 10, a nota mais alta. Mas eu posso, por exemplo, orientar e ensinar a minha criança e estimulá-la e elogiá-la pelo processo. E dizer assim: filha, sabe que a mãe ficou bem feliz que você estudou para a prova. O 10 foi resultado do seu esforço. Podia até não ter sido 10, mas você estudou, isso deixou a mãe feliz. O pai vem e diz assim: filha, o que a mãe gostou é que você respondeu todas as perguntas da prova. Você não deixou nada em branco, você tentou responder todas as questões. Quando ela receber uma prova, mesmo que seja difícil, ela não vai ter medo de que você não a elogie ou que ela não se sinta amada porque não tirou 10. Porque ela entende que ela fez o seu melhor, que ela se esforçou e que ela fez o que ela podia e você compreende esse processo, entende? Então que a gente possa marcar com um alto grau de emoção nos nossos filhos aquilo que tem valor. Não necessariamente o resultado, mas o processo. O fato de ele tentar, de ele se esforçar. Até porque, né, gente, a nossa vida não é feita só de vitórias. Não é sempre que vai dar tudo certo, não é sempre que vai tirar 10, não é sempre que o namorado vai ser já o seu marido, que ela nunca vai sofrer uma decepção amorosa, né? E a gente ensinar às nossas crianças isso é uma herança maravilhosa, né? Provérbios, de número 22, verso de número 6... O texto também diz para nós: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensinar a criança no caminho é diferente de ensinar a criança o caminho. Ensinar no caminho é a gente construir memórias com eles. É a gente estar presente mais do que a gente dar presentes. A gente estar com eles, fazendo as coisas, que eles percebam que eles têm a nossa presença com eles. E há um texto muito conhecido que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ensinar a criança no caminho é justamente a gente, pelo exemplo, ensinar os nossos filhos. Eu quero assistir um vídeo com vocês sobre esse tema. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came. That's a nice to me. What's wrong with you, Harry? Stop crying. Get over here. You don't want to speak. I've had enough of you. I've had enough of you. Muitas vezes na sua história, vai ser fazendo as coisas que você vai criar essas memórias na criança e ensiná-las. Eu me lembro quando a Marina era bem pequenininha, e me perdoem de usar às vezes exemplos com ela, mas é que é o que a gente viveu na prática, que é uma escola maior do que o que a gente aprende, né, numa universidade, numa faculdade. E às vezes ela tinha, por exemplo, um objeto na mão e eu queria pegar esse objeto, porque não era dela ou ela não podia estar com ele, e eu não puxava da mão dela, eu dizia assim: com licença, Marina, isso não é seu. E às vezes ela até queria pegar de mim e ela não podia pegar, mas ela vinha e dizia assim: consciência, mamãe. E quando ela não podia, eu dizia assim: não, filha, mãe, não dá licença. Mas eu tô pedindo consciência. Sim, eu sei que você tá pedindo, parabéns, mas a mãe não pode dar licença porque isso não é seu. Mas eu nunca disse para ela assim: Marina, peça com licença. Ela aprendeu a falar porque ela nos ouvia fazendo. Muitas vezes eu passava por ela, por exemplo, batia no braço e dizia assim: desculpa, filha. Daqui a pouco ela vinha e dizia: desculpa, mamãe. São coisas que a gente não ensina simplesmente dizendo o que eles têm que fazer.
a gente ensina fazendo. E nesse processo, gente, o que importa de verdade são os afetos. O resto é cenário. A gente vê essa imagem, é uma imagem que foi muito veiculada na época, de um pai que leva os seus filhos para tomar um banho de banheira numa ruína de um hotel na Síria, durante a guerra na Síria. E a gente olha essa imagem, né, e a gente pensa assim, puxa, como seria a minha vida se eu vivesse na Síria? Será que eu teria essa capacidade de construir memórias divertidamente com os meus filhos? A gente deve de lembrar, gente, de que o que importa de verdade não é o cenário, são os afetos. Às vezes, disse que hospitais já ouviram orações mais sinceras do que igrejas. Muitas vezes, memórias assim, construídas nas ruínas de um hotel, numa banheira, no meio da guerra na Síria, pode ser muito mais legal para aquela criança do que aquela foto oficial na Disney, depois de 1h30 de fila esperando para ver o Mickey, que a criança já não queria mais, que ela já estava chorando, berrando, mas que a gente diz, como que nós vamos embora da Disney sem ter uma foto com o Mickey? E muitas vezes o que nós temos é uma galeria de fotos e não uma galeria de memórias em família. Construa memórias em família com seus filhos. Tire tempo de qualidade com eles. Não é o fato de estar ali em casa. Muitas mães que não trabalham fora têm menos qualidade de tempo com seus filhos do que pessoas, por exemplo, às vezes que trabalham fora e que chegam à noite, mas têm um tempo de qualidade. Quando vão dar atenção para aquele filho, desliga o celular, né? Realmente dá atenção para a criança, desliga a televisão, vai comer, desliga o joguinho ou o filminho, que tem crianças que só comem assistindo e conversam com a criança, porque a mesa é um lugar muito legal para a gente construir memórias em família. Então, quando a gente fala em construir memórias, não se preocupe com a sua condição financeira. Não é a questão de comer num restaurante mais chique, de poder levar o seu filho para o McDonald's. Às vezes fazer um cachorro quente em casa, a criança te ajudando, pode ser muito mais divertido e criar laços de família muito mais fortes do que simplesmente levar eles para comer uma coisa que outra pessoa fez e às vezes criar até estresse em shopping porque a criança quer comprar coisas que você não pode dar, enfim. Não se preocupe com o cenário, se preocupe com os afetos. É isso que vai marcar os nossos filhos, né? Crianças precisam de limites. Esse é um outro ponto muito importante para a gente trabalhar na construção da memória dos nossos filhos. Essa imagem eu acho muito interessante, né? E hoje, muitas vezes, nós pais estamos assim, reféns, presos. Não sei se você assistiu um vídeo recente, um vídeo no Face que estava rolando de uma menina adolescente já, acredito que já mais do que uns 14 anos, que ela segurava os cabelos da sua mãe, arrancando, né, puxando os cabelos da mãe, porque ela queria ir numa festa e a mãe não deixou ela ir na festa. Alguém filma isso, o pai também tá ali, a mãe começa a chorar e ela diz, eu não vou largar o teu cabelo porque você não me deixa ir na festa. E o pai dizendo para a menina já adolescente, grande, né, larga o cabelo da tua mãe, minha filha, a gente não vale nada para você. A mãe dizendo, larga o meu cabelo, você tá me machucando, filha. E a menina diz assim, eu não vou largar porque você tá dizendo que vai me deixar a festa só para eu te largar, mas depois você não vai me deixar ir na festa. Não, pode ficar que eu vou mandar esse grupo. Não vou soltar. Não faz isso. Não quero nem saber. Não vou soltar. Pode gravar que eu vou soltar no grupo de Não Nazário. faz isso. É sua Não. mãe. Quero nem saber. Gabriela, é sua mãe. Não Gabriela, quero tá me saber. machucando, me Você solta. vai deixar ir na festa? Me solta. Você vai deixar ir na festa? Vou, Gabriela, vou. Solta meu cabelo. Mentira, você tá falando isso, mas vai deixar. Solta meu Então me cabelo. leva. Lá na Solta. festa solta seu cabelo. Gabriela, não Não, faz isso. coloca dentro do carro e lá dentro eu solto seu cabelo. Não vou soltar então. Enquanto ela me Eu sei levar, eu que não solto. eu não sou nada pra você. Enquanto ela não Não, soltar, eu eu solto. não sou. E quando Eu soltar, não eu não sou vou nada pra levar. você. Gabriela, solta meu cabelo. Então me leva na festa. Amor, tá me machucando. Vamos analisar um pouquinho essa história, ver essa cena de fora. Isso não acontece da noite pro dia, não é da noite pro dia que uma adolescente puxa o cabelo da sua mãe e faz uma cena dessa
e o pai dizendo que a gente não vale nada pra você, você tá machucando a sua mãe. Isso foi construído, é uma forma de relacionamento que foi construído. Muitas vezes, provavelmente, essa família deve ter dito, não, eu vou deixar você fazer o que você quer só para a criança parar de chorar, depois acaba não fazendo, e aí vai construindo esse tipo de memória, esse tipo de relacionamento, né, com os pais, aonde a criança domina, o adolescente domina, o jovem domina, e os pais acabam sendo reféns dela. Então a gente vai falar algumas pequenas dicas a respeito da construção de limites e da formação das memórias nesse sentido na criança, que eu acho que são muito importantes, né? Primeiro ponto, comece cedo. Quando, Tati? Mais ou menos até uns 8 meses de idade, a palavra não tem muita função para a criança. Você diz assim, se eu olhar para a criança e dizer assim, eu te amo muito, é possível que ela chore. E se eu disser assim pra ela, eu te odeio, eu vou te matar, é possível que ela sorria pra mim, porque a minha expressão, a minha forma de falar, ela fala mais pra criança do que a palavra. A partir dos 8 meses, a palavra começa a ter sentido. Você diz assim, o papai chegou, e ela já procura o pai. Essa palavra já está na sua memória e já consegue trazer a ideia de que é o papai que tá chegando, né? Vamos passear? Ela já olha a chave do carro. Você pega num prato, ela já entende que vai comer. E essas memórias começam a ficar mais firmes a partir dessa idade e a palavra começa a funcionar. E o não também. Então, se eu digo para a criança assim, não pode, ela vai tentar algumas estratégias para tentar nos dominar, né? A primeira é chorar. É a emoção mais primitiva, ela vai chorar. E se a gente começar assim desde cedo, ai, tadinha, não chora, tá aqui, ó, toma aqui, a mamãe dá. Ela começa a construir um padrão de comportamento onde ela entende que quando ela chora, ela ganha o que quer. Quando isso não funciona, ela começa a nos comprar, a brincar com a gente. Então, eu lembro que a Marina era pequenininha, ela botava a mão e aí eu dizia assim, Marina, não pode mexer. Aí ela fazia assim, fazia bichinho pra mim. Se a gente cair na dela e disser assim, ai meu Deus, como ela é bonitinha, ela não entende. Ela faz isso um jogo, uma brincadeira, e ela segue tentando dominar você, né, tentando mudar o teu limite. E quando isso não funciona, eles agridem. Bate, morde, cospe, se joga no chão, se bate no chão. Há alguns anos atrás eu atendi num plantão uma criança, devia ter uns 6 ou 7 anos, que a criança sentou para examinar, a mãe disse, abre a boca, e a criança abriu assim bem, né? Aí eu disse, não, abre mais pra tia poder examinar a boquinha, pra tia não precisar botar palito. E aí a criança não queria abrir, daí a mãe foi, abre a boca. A criança virou e cuspiu no rosto da mãe. Isso não acontece, gente, do dia pra noite aos 6 anos. É uma construção que começou lá na primeira infância, lá no início da vida dessa criança, e que ela entendeu que os limites e o respeito não fazem parte desse relacionamento. Então a gente precisa estabelecer isso nas memórias deles, né? Anuncie sempre o limite antecipadamente. Sempre diga o que não pode fazer ou o que pode fazer. Porque há muitos pais, por exemplo, que chegam assim, a criança mexe tal coisa e já vai e cutuca a criança. O que tu tá fazendo? Às vezes a criança nem sabe que não pode mexer ali. Diga, filho, não pode mexer aí. Diga o que ele tem que fazer. Às vezes, por exemplo, tá num parquinho, tá brincando, a criança tá super bem, você tá conversando com os adultos, daí, nossa, tô atrasado, vambora. E você vai lá, a criança tá no meio de uma brincadeira super legal, e você arranca a criança, vambora. É natural, gente, que a criança vá protestar. Uma criança não é sadia se ela disser, mamãe, ok, vamos embora. Ela vai dizer, não, quero ficar. É importante que a gente diga assim, filho, você tem mais 2 minutinhos, depois nós vamos embora. Então você já prepara antecipadamente essa criança de que algo vai acontecer, isso é muito importante, né? Tenha empatia. Sabe, gente, assim, quando a gente tá triste, né, por exemplo, a gente diz assim, não, você não pode ficar mais no parque. E aí a criança começa a chorar e às vezes a gente diz assim, por que tu tá chorando? Já ficaste 2 horas. Tu sempre faz o que tu quer. Pensa assim, você tá bem triste, aconteceu uma coisa, nossa, você tá super frustrado, aí você conta pra uma pessoa importante pra você, e você diz, eu tô tão chateado por causa que isso não deu certo, ou eu tive que, perdi, sei lá, a oportunidade de ficar mais dias no hotel que eu queria ficar, e a pessoa diz assim, por que tu tá reclamando? Já ficou 2 dias lá, porque tu queria ficar 4. Como você se sente? Então a gente ter empatia e a gente se colocar no lugar da pessoa, filho, eu entendo que você tá chateado, eu entendo que você tá frustrado, mas a gente realmente precisa ir. A gente pode, por exemplo, hora do banho, né? Avisa antecipadamente, a criança tá vendo um programa que ela ama na TV. Filho, daqui 2 minutos é hora do banho.
Aí você vai, chama a criança. Aí, não quero ir. Não, a mãe já avisou que é hora do banho. Eu entendo que você quer assistir TV, mas agora é hora de tomar banho. E a gente vai manter a nossa palavra, isso é muito importante na construção das memórias. Lembra, gente, assim, ó, às vezes os pais me dizem assim, Tati, mas eu já falei isso, já fiz isso uma vez, não funcionou. Lembra que a memória, ela é construída através da repetição? A educação também. Então, quando a gente vai construindo essas memórias na criança, a respeito dos limites, é repetindo mesmo que a gente vai chegar à perfeição. Vamos lá. Depois, cumpra a sua palavra. O nosso modelo de paternidade é Deus. E Deus é um pai que cumpre a sua palavra desde o início. Vocês lembram que quando ele faz o jardim, coloca o homem e a mulher, ele diz assim para os seus filhos, se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Eles comem e eles morrem. Talvez, gente, a gente imagine que Deus devia dizer assim quando eles comeram, da próxima vez eu vou pegar o chinelo. A gente não vê Deus fazendo isso. Deus fala e Deus cumpre a sua palavra. E ele é o nosso exemplo de paternidade. Quando a gente começa a repetir esse padrão, vou pegar o chinelo, vou chamar fulano, espera só, tu vai ver. A primeira, segunda vez a criança se intimida, mas daqui a pouco ela já entende que aquilo não funciona e ela não obedece mais. E isso faz parte da formação da sua memória. Então é muito importante que a gente cumpra a nossa palavra quando a gente coloca um limite para os nossos filhos. Não tenha medo de não ser amado, porque o amor está ligado ao respeito. E se o seu filho te respeitar, se a história dele, a construção de memórias, né, for positiva nesse sentido, ele não vai deixar de amar você. Não confunda dar limites com amor. Por exemplo, às vezes a criança faz uma coisa errada e às vezes o pai diz assim, seu feio, eu não gosto de você, que você é um feio. Não, ele não é feio, o que ele fez é feio. Então eu vou dizer assim, o que você fez é feio, o que você fez é errado, mas eu te amo. E às vezes a criança diz assim, sua feia, eu não te amo mais, mas eu amo você. Ou às vezes eles dizem assim pra nós, ai, desculpa mamãe, nunca mais eu vou fazer. Que bom que você não vai fazer, mas hoje você tá de castigo. Entende? Não é amor, amar não é o fato de a gente não dar limite. Pelo contrário, quando a gente ama, a gente constrói isso na memória dos nossos filhos. É muito importante, tá? E cumprir a nossa palavra é importante demais. Diga a eles o que fazer. Isso é muito importante na formação das memórias, porque assim, lembra que a gente falou no começo da aula do nosso córtex pré-frontal, que é aquela parte da frente do cérebro que é responsável por inibir comportamentos, e ele se forma principalmente depois dos 6 anos. O nosso cérebro ele é muito ligado na palavra positiva. Por exemplo, assim, se eu disser para você agora assim, não pense em verde. O que aconteceu com você? A gente pensa em verde. O nosso cérebro é muito ligado à ordem positiva. Se eu quero que você não pense em verde, eu devo dizer para você assim, pense em preto. E aí você não pensa em verde. E isso funciona muito com os nossos filhos. Por exemplo, né? A criança tá correndo e o piso tá molhado. E a gente diz assim, não corre. E aí a criança sai correndo, né? Ele tá mexendo numa coisa que é perigosa, não mexe. E ele vai lá, e quebra tudo. O que a gente pode fazer? A gente pode dizer pra ele, não, filho, não. Quer dizer, o não é tem que parar, alguma coisa tá errada. E aí você diz assim, a gente tem que andar de passo de velhinho aqui, porque aqui o piso tá liso. Você diz pra criança o que fazer e não diz o que ela não deve fazer. A criança, por exemplo, tá em cima de um peitoral e ela acha que é o super-homem, e eles acreditam, né? Uma capa e ele vai se jogar lá de cima, e é super perigoso. Então, em vez de dizer assim, filho, não se joga, porque o mais fácil que ele tem naquele momento é se jogar, é a gente dizer assim, se joga na mamãe, joga aqui na mamãe, quero ver o super-homem pular na mamãe. E aí você diz a ele o que fazer. Isso tanto é verdade, gente, que a gente vai pro texto bíblico e a palavra de Deus diz assim pra nós, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, nisso pensai. O Senhor não diz para nós assim, não pense no que é ruim, não pense no pecado, não pense no adultério. Não, ele diz assim, pense no que é bom. Que tudo isso encha o seu pensamento. Que a gente possa trazer Lembra que a memória acontece, a gente recebe o estímulo, a gente armazena e a gente depois traz ele à tona? Então, se eu encher a minha memória de coisas positivas da criança, se eu disser a ela o que ela deve fazer, de orientar essa criança, sem dúvida, ela vai saber mais o que fazer do que eu só ficar dizendo assim, não mexe, ali não pode, aqui não é para fazer. Que a gente possa dizer a eles o que eles devem fazer. Eles vão se sentir mais seguros e vai ser muito mais fácil. Você vai ver que funciona, né? Então, às vezes assim, a criança rói a unha.
Muito comum isso. Aí a mãe começa, tira a mão da boca, tira a mão da boca, tira a mão da boca. Roer unha, gente, é um ato que a criança faz para uma descarga de tensão. É como estralar um dedo ou balançar uma perna, é uma maneira de diminuir a tensão da criança. Quando eu digo para ela, tira a mão da boca, tira a mão da boca, eu aumento a tensão dessa criança. Esses dias eu estava no consultório, a criança estava roendo a unha e a mãe começava a tirar a mãozinha do menino. Ele botava de volta. Aí eu peguei e disse assim, eu vou mostrar pra ti uma coisa. Eu peguei um brinquedo e eu trouxe, olha só o sapinho, olha os olhos dele, que bonitinho que eles são. Automaticamente o menino tirou as mãos, começou a brincar com o sapinho e ele tirou a mão da boca. Porque eu dei a ele algo pra fazer com as mãos, entende? Então que a gente possa dar à criança a noção do que fazer. Nós somos os adultos que vamos ajudar eles nesse processo, né? Isso é bem importante. Crianças também precisam enfrentar frustrações. Isso precisa fazer parte da memória deles. Não tenha medo de que o seu filho, às vezes, não possa comprar alguma coisa que ele queria, não consiga ganhar alguma coisa que ele desejava muito, porque isso faz parte da formação da sua história. Se eu perguntasse para você agora, você gostaria que seu filho passasse pelas dificuldades que você já passou na sua adolescência, na sua infância? Especialmente você que está assistindo o vídeo agora e que passou uma infância difícil. Naturalmente, a maioria de nós vai dizer assim, não, Tati, que o meu filho nunca tenha que passar necessidade, ou que ele nunca precise sofrer porque não podia ir num passeio que todos os amigos foram porque não tinha dinheiro e tal. Mas a verdade, gente, é que nós somos quem nós somos, temos a moral que nós temos por causa das dificuldades que nós vivemos. Você é reflexo da sua história, das suas memórias. Se os nossos filhos forem criados apenas conseguindo tudo que eles querem eles têm. Tudo que eles desejam, eles têm. Então, eles criam uma falsa ideia de que a vida é assim, e ela não é assim. E quando eles são frustrados lá na frente, eles não sabem lidar com aquilo ali. Então, às vezes, quando a gente diz assim, filho, não pode. A mãe contava pra mim que ela, às vezes, a gente ia no mercado, ela tinha o dinheiro pra comprar uma bala, e eu dizia assim, mãe, me dá uma bala hoje. E ela dizia assim, não, filha, hoje a mãe não pode, amanhã. E eu tinha que esperar para outro dia. E isso fez com que eu aprendesse de que não é todo dia que eu posso ter, não é todo dia que eu vou conseguir. E isso cria em nós essa memória de que nem tudo que a gente quer é imediato, que perseverar, que economizar para conseguir comprar uma outra coisa, que isso faz parte da nossa história e isso é muito sadio, ok? E se tem uma ferramenta que a gente deve de inserir na criação das memórias dos nossos filhos, é a resiliência. A resiliência, gente, é a capacidade de uma pessoa sofrer pressões e voltar ao seu estado natural. Um exemplo assim que a gente conhece bem de resiliência é uma esponja de louça. Então, por exemplo, a gente pega uma esponja de louça e a gente amassa uma esponja de louça. Aí você amassa a esponja de louça, amassa e solta ela. E ela volta ao normal. Aí você pisa na esponja de louça, você soca a esponja de louça. Ela fica toda esmagadinha. Quando você solta, ela volta ao seu estado natural. Hoje, as pessoas estão muito fracas em resiliência. Sofrem uma decepção, é o fim da sua história. Algo não dá certo, nunca mais vou tentar. Não passa na primeira prova do vestibular, vou fazer outra coisa. Acontece uma decepção financeira, eu sou uma fracassada. E às vezes se matam porque uma coisa não deu certo no início da sua história, sendo que tem uma vida inteira pela frente. Isso é falta dessa capacidade, dessa habilidade que a gente deve de inserir nos nossos filhos, que é a resiliência. É a capacidade de eles entenderem que não deu, mas que eles podem tentar de novo. Sabe, gente, isso é construído na memória deles no dia a dia. Por exemplo, às vezes, por exemplo, a criança é meio atrapalhada, né? Quebra as coisas, derruba o prato na mesa, vai colocar a jarra de suco, derruba tudo. E às vezes nós vamos pela repetição, lembra que a gente falou no começo, a memória ela é induzida pela repetição, né? Ela é fortalecida pela repetição. E você várias vezes diz pro seu filho, você nunca sabe fazer, tu não sabe fazer direito, tu nunca faz isso certo. A criança acaba introjetando a ideia de que ele não pode, que ele não sabe, que ele não é suficiente e abaixa a autoestima dessa criança. O que eu posso fazer, né? A criança foi lá, derrubou de novo. Ô meu filho, como é que a gente pode fazer da próxima vez para não derrubar esse copo? Vamos tentar de novo? Vamos pelo outro lado? Derrubou lá, molhou a toalha, o que a gente vai fazer para consertar? Amanhã acho que a gente tem que pegar uma toalha, né? Sim, porque às vezes, gente, a gente faz assim, ó.
Aí a gente pega e começa a tirar tudo da mesa e a queixar, né? É, porque assim, porque eu vou me atrasar pro trabalho, porque molhou a mesa toda, porque tu és um desastrado, porque tu nunca faz nada direito, nunca presta atenção, tu faz de má vontade. E essas palavras vão alimentando os nossos filhos. A palavra de Deus diz assim, que a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que a bem utiliza come do seu fruto. As nossas palavras têm poder sobre os nossos filhos. Lembra, gente, de que eles estão sendo ensinados, eles estão sendo alimentados, todo esse sistema deles de memória, todas as conexões sinápticas que a tia Rô falou para nós lá na primeira aula, independente do seu tipo de temperamento, como a Sara já ministrou para nós na outra aula sobre temperamentos, eles estão sendo alimentados pelas nossas palavras. É claro que eu vou ter que perceber qual é o temperamento, como é que aquele meu filho age, para fazer com ele da melhor maneira. Às vezes nós dizemos assim, eu vou educar todos os meus filhos igual. Isso não é justo, porque eles são diferentes. Se você educar eles da mesma forma, provavelmente um vai estar sendo privilegiado, porque eles não são iguais. Vai ter coisas sim que nós vamos ter que fazer diferente com os nossos filhos, porque eles são pessoas diferentes, como eu e você também somos. Mas a gente ensinar resiliência aos nossos filhos. Não deu certo? Vamos tentar de novo, filho. A mãe te ajuda, tô com você. Quando você estiver mais calmo, a gente tenta mais uma vez. Isso é indispensável para formar uma saúde mental sadia desses nossos filhos, né? Para estar na lembrança dos nossos filhos amanhã, a gente precisa estar na vida deles hoje. Não se iluda pensando de que o fato de você dar tudo o que ele quer é o que ele precisa. Os nossos filhos precisam mais da nossa presença do que o que a gente pode dar para eles. Se eles tiverem tudo o que a gente pode dar para eles, mas eles não tiverem a gente, eles não têm nada. Que a gente possa se lembrar de estar presente. Cada vez eu tenho estudado e buscado um pouco mais sobre isso e falado com adolescentes e crianças. E é unânime, gente. Se você perguntar para eles o que eles queriam, a maioria deles diz que preferia ter um dia com os seus pais, assim, de qualidade mesmo, do que coisas que eles possam dar. Esteja presente na vida dos seus filhos. Ensine no caminho. Esteja com eles nas atividades do dia a dia. Perceba que às vezes aquele momento de levar e buscar na escola pode ser uma oportunidade sem limites para criar memórias, para resolver conflitos. A mesa é um lugar importantíssimo para a gente criar memórias em família. Todos estão na mesma altura, todos se olham, todos partem o pão. Mas a gente liga a televisão, a gente fica no celular e a gente deixa de compartilhar momentos tão importantes e criar memórias em família. Tem casas onde os filhos já não comem mais à mesa com seus pais. Pega o seu pratinho e vão para o seu quarto, cada um no seu canto da casa. Resgate esses momentos em família. Prepara uma mesa linda para o seu filho chegar em casa e dizer assim, mãe, quem vem almoçar hoje em casa? Tem visita? Não, meu filho, isso é para você. Porque você é a pessoa mais importante da nossa casa. Você é o nosso tesouro. Que eles possam criar memória sabendo de que a casa arrumada, a comida especial não é só para visita, não é só para o de fora. Mas é para quem a gente ama e quem tem valor de verdade para a nossa história, que é a nossa família, né? Então, a gente está chegando no fim da nossa aula e eu queria terminar com essa imagem, uma foto da nossa família, eu, a Marina e o Antônio. Eu brinco que nesse dia a gente deu um Kung Fu na rotina. A gente muitas vezes tinha planejado de conhecer Curitiba, uma cidade que não é tão longe da nossa aqui, nunca tínhamos ido. Num sábado ao meio-dia, a gente decidiu almoçar um pouquinho mais longe, fomos a Itapema. Era um dia muito bonito, de sol, a gente foi, comeu e tal. E quando terminamos de almoçar no sábado, o Antônio disse assim, vamos para Curitiba? E eu disse assim, mas como? A gente não trouxe mala, a gente não trouxe nada, a gente não tá preparado. E eu sou daquelas assim que gosta de levar a chapinha para alisar, o outro pedaço para fazer o cachinho, né? E aquela coisa que tem que ter o sapato para combinar. E eu disse, a gente não trouxe nada. Não, vamos para Curitiba. E nos animamos e fomos para Curitiba, sem planejar. Chegamos lá, assistimos uma peça de teatro, conhecemos um restaurante bem legal. Depois achamos um hotel lá mais barato para ficar, que a gente não tinha planejado. Passamos no shopping, compramos um pijama, que eu e a Marina estava precisando, ele não estava precisando e ele nem comprou pijama. Compramos uma escova de dente para cada um. Fomos pro hotel, dormimos bem tarde. No outro dia a gente foi visitar o Museu Oscar Niemeyer, fizemos umas fotos muito legais, conhecemos lugares incríveis. Depois a gente queria conhecer o shopping,
de Curitiba, eu e ela. Ele queria dormir, ele ficou no carro, dormiu um sono no carro. Depois ele tinha que voltar, né, dirigindo. E a gente se divertiu e tomamos café numa cafeteria super interessante lá. E criamos memórias, foi assim, 36 horas de viagem, que equivaleu talvez uma semana de férias, sabe? Algo assim muito fora da rotina, algo muito legal, que me mostrou de que a gente pode fazer coisas incríveis, às vezes sem planejar, sem uma mala enorme, sem uma viagem super planejada, e que isso pode ser muito legal e construir memórias em família de uma maneira muito surpreendente. Quebre a rotina de vez em quando. Não precisa ser em Curitiba, gente. Pode ser no quintal da sua casa. Pode ser colocar o colchão de todo mundo na sala e todo mundo fazer uma festa do pijama e dormir de maneira diferente, né? Em vez de dormir no quarto, todo mundo dorme na sala junto. Pode ser fazer um cachorro quente, convidar eles para cozinhar com você. Quebre a rotina. Não precisa ser sempre tudo igual. Tudo cansativo, tudo da mesma forma. E eu não preciso ter condições financeiras para ir para Disney para fazer uma coisa assim diferente. Isso pode ser feito no parque, lá embaixo na sua casa. Principalmente com as crianças que às vezes, sabe, a gente se divertem mais com uma garrafa PET que você coloca um monte de areia dentro e faz um chocalho do que um bonequinho da Fisher Price que você paga uma fortuna. Que a gente possa dar valor aos afetos e não ao cenário. Que a gente possa dar valor à memória e não ao registro da memória. As fotos, o que a gente posta, não é tão importante do que o que a gente vive. Guardar essas memórias em registros fotográficos é maravilhoso. Se você puder filmar, né? Eu sinto tanto, a gente perdeu algumas imagens da Marina até os 9 meses. Na época a gente não tinha o backup e tal. É legal a gente poder ver os nossos filhos, né? Em filmagens, quando eles eram pequenos. Mas isso não é mais importante do que estar com eles. Esteja com seus filhos. Crie memórias com seus filhos. Esteja com a sua família. A gente tem uma falsa ideia, gente, de que não, eu só vou trabalhar mais um pouco, ano que vem eu vou diminuir o ritmo. Tem horas que a gente tem que dar um pouco de prioridade em algumas situações da nossa vida, mas se a gente bobear, sempre tem... não tem um carro, daqui a pouco a gente não tem 2, daqui a pouco a gente tem o apartamento para pagar. Sempre tem uma prioridade que não é importante. Dê prioridade ao que é importante na sua história. E pessoas são mais importantes que coisas. Ensine isso aos seus filhos fazendo isso. Eu queria orar com você antes da gente encerrar. Porque nós somos frutos da nossa história. E eu sei que muitas vezes pessoas que estão nos assistindo agora podem estar repetindo comportamentos aprendidos. Coisas que você viveu na sua história, situações que você viveu de abuso, de negligência, de falta, às vezes de afeto em família, e é difícil a gente dar o que a gente não tem. Mas eu creio na cura que o Espírito Santo opera em nós, e creio que a palavra é restauradora, e creio que se a gente fizer o que o texto diz, né, se a gente for fiel e ter cuidado de guardar na nossa memória o que Ele já fez, o que a gente já viu de Deus, então eu sei que Ele estará conosco, e Ele há de nos curar. Vamos orar juntos? Espírito Santo, eu te agradeço muito pela oportunidade de ministrar aos teus filhos, mesmo à distância. Eu sei que tu és um Deus que opera, Senhor, além do material, além do físico, além do tempo. Aonde estiver os teus filhos, Senhor, ouvindo essa palavra e que precisam ser curados para curar, e precisam ter memórias ressignificadas para ajudar os seus filhos a ressignificar as suas, aonde eles estiverem, que eles possam ser tocados pela tua palavra, que eles possam ser lembrados no dia a dia pelo Espírito Santo sobre essas colocações, coisas tão simples, mas que podem fazer a diferença na vida dos seus filhos, na vida da sua família, na sua história e na história daqueles que estão ao seu redor. Eu te agradeço muito por essa oportunidade, Senhor, e que a partir desse dia a gente possa trazer à memória o que nos dá esperança. Mesmo que a nossa alma se abata diante das dificuldades, diante das lembranças ruins de coisas que nos aconteceram, que maior do que isso seja a esperança que tu tens plantado no nosso coração. E que a tua palavra, Senhor, seja em nós suficiente para nos trazer a cura e nos ensinar que, como tu em várias passagens tens nos mostrado, o que importa de verdade são os afetos. E o resto é cenário. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por ter ficado esse tempo comigo. A gente se vê pelas redes sociais. Eu deixei ali, né? Tati Lemos, a minha página no Face. Tatiana Lemos, Tati A Lemos pelo Instagram.
nos comunicamos pelas redes, ou quem sabe na sua igreja, se eu tiver a oportunidade de estar, vai ser uma bênção, e que a gente possa um dia se abraçar e falar sobre esse tempo que a gente compartilha online. Deus te abençoe, fique com a gente no seminário, assista todas as aulas, compartilhe, convide pessoas para participar desse grupo, que eu sei que a gente tem muitas coisas boas para passar, compartilhar e trazer vida àqueles que estão ao nosso redor. Um beijo para você. Até mais.